E aí, você fez a subscrição do BCFF11? Por aqui ninguém fez, ou seja, eu não fiz. Vou passar para vocês o estudo hoje com o conhecimento melhor que tenho, o porquê que eu não fiz a subscrição desse fundo imobiliário. Embora ele seja bastante robusto, bastante grande, bem respaldado, pois ele tem no seu portfólio bastante outros fundos, então isso torna ele bem grande. E é bom lembrar também que a maioria dos investidores, ou seja, das pessoas que começam a investir, elas começam por FOFs, que é esse tipo de fundo imobiliário igual o BCFF11, o qual tem no seu portfólio vários outros fundos. Mas enfim, por que eu decidi não fazer a subscrição, já que eu tenho no meu portfólio? Só lembrando que eu vou continuar com as cotas do BCFF11, não vou estar vendendo, vou aguardar mais um pouco aí para ver o cenário, como vai ficar depois dessa emissão, que é a 10ª emissão, mas não vou obter novas cotas. E vou justificar o porquê. Lembrando também que não é uma indicação de compras, não estou te aconselhando a comprar ou a vender o seu fundo imobiliário, mas é apenas um estudo. Estou mostrando para vocês agora como que eu analiso, como que eu estudo para continuar ou não em um investimento. Então vamos lá. Bom, o motivo número 1 é que eu não quero continuar pagando taxas sobre taxas. O que ocorre? Como se trata de um FOF, um fundo que administra outros fundos, vários outros fundos, você vai pagar tanto a taxas dos fundos que está sendo administrado pelo BCFF11, quanto também a taxa que o próprio BCF cobra para fazer a administração ou a gestão. Então, no início, como eu não sabia fazer escolhas, eu optei por esse fundo imobiliário, já que dentro dele tem vários outros fundos. Assim, eu não estaria investindo somente em um fundo imobiliário, e sim em vários fundos. Mas hoje eu já consigo fazer uma escolha, já sei por onde estudar, como estudar, quais os aspectos mais interessantes considerar para fazer a escolha daquele tipo de fundo que eu quero fazer investimento. Dessa forma, eu não preciso mais ir através de um fundo de fundos, como é esse caso do BCF. Eu posso ir individualmente em cada tipo de fundo e não pago duas vezes taxas. E o que é pior, taxas altas. Então, não vale a pena para mim, que já consigo fazer estudos independentes e fazer as minhas próprias escolhas individuais. Motivo número 2 é que hoje eu prefiro me tornar sócia de fundos imobiliários ou de empresas que oferecem dividendos maiores. Claro que esteja respaldado, mas que tenha uma oferta maior de dividendos. E infelizmente não é o que está acontecendo no BCFF11. Então, juntando o baixo dividendo com a taxa de administração e gestão muito alta, isso me desanimou desse fundo imobiliário. Motivo número 3 é que é pelo fato dele não ter sido tão justo com os sócios, já que ele, que é dono da maioria dos fundos que constam no portfólio, por que nessa emissão das novas cotas, o BCF, os administradores, não diminuíram as taxas que são cobradas por cada fundo, para eles administrar cada fundo, já que o fundo são deles próprios, são eles mesmos que administram. Então, não acho que tenha aí uma boa vontade justa da parte dos administradores desse fundo. E por fim, a razão número 4 é a redução do preço patrimonial. O valor patrimonial do fundo veio diminuído e é ruim para quem já é sócio desse fundo. Por quê? Porque isso diminui o valor percentual da sua participação dentro do fundo imobiliário. Então, se você estava ali com uma quantidade de valor de, digamos, exemplo, de 100 mil reais, então, com essa redução do valor patrimonial, reduz também o seu valor lá dentro, a sua participação lá dentro do fundo imobiliário. Isso é ruim. Então, acho que há vários aspectos que eles não pararam para pensar nos sócios, apenas neles próprios. Você saber o quanto deteriora, diminui o seu valor, a sua participação dentro do fundo imobiliário quando há uma emissão abaixo do valor patrimonial, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu já fiz, onde eu faço esse cálculo de quando um fundo imobiliário faz novas emissões ou nova emissão com valor patrimonial reduzido. Daí você clica lá que você vai ver esse cálculo passo a passo.
Mas lembrando que eu não estou desmerecendo o fundo imobiliário BCFF11, tanto que eu permaneço dentro desse fundo, por ele ser bastante grande, bem respaldado. Vamos à observada no portfólio dele. Então, os segmentos dele: hospitalar, educacional, hotéis, shoppings, misto, que são os híbridos, a 1,1% vai ser de CRI, aí tem lajes corporativas, ou seja, 33% são de recebíveis, 29% são de lajes corporativas, 14% logística, 9% vai ser de shoppings, 5% do seu portfólio é do híbrido, que é daquele setor misto, hoteleiro 22%, educacional 2% e 1% hospitalar. Então é um fundo imobiliário bastante amplo e bem respaldado. No entanto, não vou fazer novas subscrições, porque hoje eu consigo fazer as escolhas por mim mesma. Não preciso delegar isso a um FOF. Ou seja, se eu adquiro um fundo imobiliário FOF, eu estou delegando a ele as escolhas dos novos fundos, né, de outros fundos. Mas eu mesma não consigo fazer isso, então eu vou fazer isso por mim mesma. Grande parte dos fundos que compõem o portfólio da BCFF é do próprio BCF. Então, por que taxas tão altas? Porque que nessa 10ª emissão eles não pensaram um pouquinho mais em nós, sócios deles, e não baixou essa taxa ou não eliminou para a emissão das novas cotas. Então, sem subscrição. Não vou fazer parte da nova subscrição, mostrando aqui para vocês a grande quantidade de fundos que é deles próprios, tanto de gestão quanto de administração. E aí você observa, tá aí, BTGLG11, BTCR11, BRCR11, todos esses que você está vendo aqui com essas cores circuladas, são fundos administrados ou de própria gestão do BCF. Então, por que pagar taxas tão altas para eles próprios? Então, no mínimo, achei bastante falta de boa vontade da parte deles. Dessa forma, estou fora da subscrição. Continuo nas antigas cotas, mas sem subscrição. Se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe, curta, comente, faça perguntas. Se você concorda com as minhas justificativas, comente aqui embaixo. Se não concorda, fique à vontade para comentar também. Um abraço!